Oi, 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 galerinha. Tá bom, filho, tá bom. Bem, então vamos começar a videoaula. Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui na frente do meu notebook e conforme a gente vai conversando durante a aula, eu vou estar colocando algumas imagens para vocês também, para que vocês consigam entender melhor, tá? Então essa videoaula é uma revisão, vamos do início dos conteúdos do 6º ano, certo? Então vamos lá? Muito bem, então o nosso primeiro assunto foi a importância da história. Tratamos um pouco do que é história, das fontes históricas, que é o que nós vamos falar hoje, né? O trabalho do historiador, enfim, né? Tudo que compõe a história enquanto uma ciência, certo? Então, primeira coisa, para deixar claro, né? A história, ela não é apenas uma disciplina, ela não é apenas um estudo, ela é uma ciência. O que significa isso? Que ela não é feita de verdades absolutas, né? Mas ela é baseada em fatos, né? Em registros, tudo que dê auxílio para o historiador escrever a história. A gente, claro, tenta aproximar ao máximo do que realmente aconteceu, mas nunca se consegue realmente escrever o que aconteceu na história. Que estuda o quê? Que estuda os seres humanos em determinado tempo e espaço. Nós falamos isso também bastante, né? Que é importante que na história a gente sempre tem que ter essas duas questões, o tempo e o espaço. E a história é uma ciência. Então, se não ficou bem claro, agora você tem que ter isso na ponta da língua, que história é uma ciência, certo? Muito bem. E a história, ela é feita por todos nós. Então, durante muito tempo, se pensou que a história era feita apenas dos reis, das rainhas, né? E não, hoje se entende que a história é feita por todos os seres humanos, do rico até o pobre, né? Do Brasil, da Inglaterra, enfim, todas as pessoas fazem parte da história. Só que, infelizmente, a historiografia, durante muito tempo, contou apenas a história de determinadas pessoas, por isso que a gente tem esse senso comum de pensar que somente quem faz história são aquelas pessoas importantes, vamos dizer assim, né? Mas não, hoje a gente sabe que todo mundo faz parte da história e todas as pessoas têm uma história importante, né? Então, muitas vezes a gente não tem o relato, por exemplo, dos escravos, né? Durante a escravidão, porque foi escrito dessa forma, né? E aos poucos, nos próprios livros de história, a gente percebe essa mudança de querer falar um pouco mais da história dessas classes que durante muitos anos foram excluídas da escrita da história, certo? Muito bem, vamos lá. Então, já sabemos que a história é uma ciência, que todo mundo faz parte dessa história, embora, né, muitas vezes nos livros a gente não tenha essa percepção, mas sim, todas as pessoas fazem parte, né? E por que é tão importante, então, estudar história? Bom, nós temos diversas razões pelas quais é importante estudar história. E, na minha opinião, uma delas é para formar uma pessoa, né, um cidadão mais crítico da sua realidade. Por quê? Porque a história, ela trabalha com o passado, muito com o passado, trabalha com o presente e também vislumbrando o futuro, mas o conhecimento do passado é importante para a gente poder ter uma visão crítica do nosso presente, certo? Então é muito importante estudar história. O indivíduo que não sabe da sua história, da sua essência, ele é uma pessoa que é alienada, ou seja, ela é fechada para as coisas do mundo. Então é importante a gente saber, até mesmo para a gente combater as coisas ruins, por exemplo, o preconceito, né? Quando você se aprofunda, quando você estuda, quando você conhece história, você acaba se tornando um ser humano melhor. Então é muito importante, além da parte, né, dos estudos, de você passar em vestibular ou qualquer outra coisa assim. A história, o estudo da história é muito importante para todas as pessoas, certo?
Continuando, vamos lá. Dito isso, então, como eu falei, né? Para a história, não existe uma verdade absoluta. Quem escreve a história, geralmente, claro, são os historiadores, que é uma profissão da qual a pessoa se dedica. O historiador, ele tem que pesquisar, analisar, para que ele possa escrever da melhor forma possível, mas ele vai chegar numa verdade absoluta, né? Sempre pode vir outras pesquisas. Bem, então, retomando a questão do historiador, né? Ele tem que fazer todo esse estudo, né? Um trabalho muito sério. E ele utiliza as fontes históricas para fazer isso, né? Então, como já foi dito, né? As fontes históricas são vestígios deixados, né? Pelas pessoas, né? Durante os anos e que servem para o trabalho do historiador. E a gente pode classificar essas fontes históricas em fontes históricas materiais e fontes históricas imateriais, certo? As fontes históricas materiais, vou dar alguns exemplos, né? Livros, diários, cartas, revistas, documentos, leis, que mais? Material, né? Um monumento, o que mais é material? Um museu, enfim, né? Tudo que é palpável, que é material, fonte histórica material. Agora, fonte histórica imaterial é tudo aquilo que a gente não consegue pegar. Por exemplo, um ritual, né? Um ritual indígena ou um ritual, né? De uma outra religião, né? Uma dança, por exemplo, a capoeira, né? Que é um jogo misturado ali com luta, né? Um jogo da capoeira é algo da cultura. É uma fonte histórica, mas ela é uma fonte histórica que a gente não consegue pegar, né? Então, ela é uma fonte histórica imaterial, certo? Tudo bem até aí? Nós falamos da história, falamos das fontes históricas, do trabalho do historiador, dos sujeitos históricos, que somos todos aqueles que fazemos história, né? Resumindo o que falamos até agora, falamos da importância de estudar história. E vamos agora falar um pouco, tá? Tem muitas pessoas que estão na plataforma, mas ainda não fizeram as atividades. Eu sei que é um período difícil, que é complicado, né? Até se tiver algum pai assistindo, os pais assistindo, parabéns para vocês, porque eu tenho filho, não é fácil. Mas vocês têm que fazer aos poucos, tá? Tem que fazer. Mesmo que demore, a gente tá um pouco mais flexível em relação aos prazos por conta da situação, mas a gente tem que validar essas aulas, então façam, né? Não deixem de fazer. Quem está na plataforma e ainda não fez as atividades, ainda há tempo de fazer. Uma atividade para as videoaulas, não só essa, mas todas, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um comentário todos têm que escrever, tá? Por quê? Porque eu vou avaliar vocês dessa forma. Então, vocês vão escrever o que no comentário? Vocês vão escrever alguma coisa que vocês aprenderam nesta videoaula. Vocês podem escrever dúvidas, né? Perguntas de algo que ficou não muito bem esclarecido. Vocês podem, enfim, dar sugestões, ou vocês vão fazer um comentário, mas a atividade é o comentário. Então, quem não for lá e comentar, por onde você pode comentar? Pela plataforma, na própria atividade, ou eu vou subir esse vídeo no YouTube também e vou abrir para vocês poderem comentar, porque eu tenho um canal no YouTube
mas eu tinha desativado os comentários. Eu vou ativar para que vocês possam fazer isso. Então, vocês vão poder colocar o comentário lá no YouTube também, certo? Recado dado. Estudem, façam as atividades. Nós, professores, também estamos trabalhando bastante. Tem muita parte burocrática que a gente tem que fazer, de planejamento, não só da plataforma. Por isso que às vezes é difícil a gente conseguir parar e fazer uma videoaula, porque não é só ligar a câmera e falar, né? A gente tem que ter toda uma preparação para a videoaula, tem que ter toda a edição da videoaula, né? Então, é trabalhoso fazer, tá? Então, aos poucos, a professora vai tentar, sim, trazer essas videoaulas, porque eu sei que vocês querem ver os professores, né? A gente, vocês estão acostumados, né, a entender o assunto quando a gente explica, né? Eu sei que tem milhares de vídeos por aí, mas vocês também sentem saudade e a gente também sente saudade de estar falando com vocês, certo? Muito bem, então tá, gente. Vamos encerrando por aqui. Tudo de bom. Beijão pra vocês.